Pronto, podemos começar. Alguém tem alguma dúvida sobre algum assunto que tenha estudado? Não, né? Então eu vou começar aqui. Deixa eu ver, o OBS está gravando. Vou gravar também pelo Big Blue Button. Pronto. Eu acho que está tudo certo agora. A partir de agora eu vou estar vendo só a tela cheia com o slide. Se alguém quiser falar, chame aí pelo microfone. Ou então espere eu aparecer. Oi. Tá, falou, né? Pronto. Na última aula a gente começou a falar de séries de potências. A gente viu que séries de potências são um tipo de série de funções. A gente falou também um pouco de sequências de funções, né? Como essa aqui. Sequências de funções não vai ser nosso foco aqui, mas é necessário falar de sequências de funções porque quando chega na parte de séries de funções, vai ter algumas coisas envolvendo sequências de funções. Quando a gente for falar de convergência, né, de uma série de funções, ó, ou seja, soma de uma série de funções. O limite de uma série de funções, somatório de fk de x, é uma função f que satisfaz o quê? Que quando você põe f de a, isso é igual ao limite dessa soma, que é uma série numérica, né? Onde no lugar de x você colocou a. Isso aqui é o quê? É o limite de uma sequência. Sequência das somas parciais. Você está fazendo o limite da sequência das somas parciais de uma série numérica que é obtida a partir dessa série de funções, colocando um valor a no lugar de x. É, isso é uma forma de explicar a soma de uma série de funções usando séries numéricas. Mas a gente poderia também escrever aqui que essa f é simplesmente o limite da sequência que está indicado aqui. Né? Se eu tivesse escrito não com a, mas com x, eu poderia também ter definido essa igualdade dizendo que f, a soma dessa série, é exatamente o limite da sequência de somas parciais agora de uma série de funções. E é para isso que eu preciso falar aqui de sequências de funções. A gente definiu aqui conceitos que a gente já tinha definido para séries numéricas, né? A gente definiu também para séries de funções. Vimos um exemplo de uma série de funções. Estudamos convergência e divergência dessa série, usando o critério lá da série geométrica e também teste da raiz, teste da razão. Você pode usar apenas um desses métodos, mas qualquer um deles serve. E finalmente chegamos às séries de potências. Eu falei qual a importância das séries de potências, o fato das séries de potências serem séries de funções mais simples e de serem usadas também para representar funções do cálculo, né? Praticamente qualquer função que a gente estuda no cálculo tem uma representação em série de potências. Essas funções mais importantes, né? Todas elas têm uma representação em série de potências que é importante. É preciso saber identificar, né, uma série de potências, saber que algumas séries de funções não são séries de potências, essas aqui, por exemplo, né, são séries de funções que não são séries de potências. E eu acho que eu terminei a aula passada falando, falando disso aqui, né? Tá aqui um exemplo de uma série de potências que está escrita de uma forma que não é padrão, não é aquela que foi definida como padrão lá na definição de série de potências. Por quê? Você tem somatório de 1 a n vezes x elevado a uma expressão que não é n, é outra coisa que depende de n.
eu posso, apesar de isso aqui não estar exatamente na forma que a gente definiu para uma série de potências, que é esta aqui, ou seja, esta aqui, eu ainda posso ver isso como sendo uma série de potências. Por quê? Basta escrever aqui, de forma explícita, os termos dessa série. Você vai notar que os termos que não aparecem, ou seja, os termos que correspondem a potências de x com expoente diferente, né, de 2n mais 1, que não pode ser escrito dessa forma, você escreve com coeficiente zero aqui. E aí você completa a série. Agora você pode olhar para isso aqui como sendo um somatório de uma expressão da forma n, ou bk, vezes x elevado a k, assim, né? Isso que eu escrevi, que é esse somatório, também pode ser visto agora com essa forma, onde no expoente do x eu não tenho mais uma expressão que depende de n ou uma expressão que depende de k, eu tenho o próprio k, que é o índice módulo do somatório. Basta agora definir essa sequência pk, né? Que não é mais a que a gente tinha no início. Essa sequência bk está indicando o quê? Os coeficientes dessa série aqui. Quem são esses coeficientes? Eu não escrevi aqui, mas antes do x a gente teria 0 vezes x elevado a zero. Depois eu vou modificar esse slide para colocar e acrescentar esse termo aqui. 0 vezes x elevado a zero. Depois de 0 vezes x elevado a zero, eu tenho um x com coeficiente 1 aqui na frente. Aí depois 0 vezes x elevado ao quadrado. Depois tem outro coeficiente não nulo multiplicando x ao cubo. Depois tem 0 vezes x ao quarto. Então você percebe que o coeficiente aqui vai ser zero sempre que o expoente do x é par. E se não for par, então o bk vai ser um número não nulo que eu preciso definir agora. Só que esse número não nulo veio de onde? Esse número não nulo veio daqui, dessa fórmula aqui. Então é só usar essa fórmula com o n apropriado. Por exemplo, aqui eu tenho x ao cubo. Se eu tenho x ao cubo, qual foi o n que eu usei para chegar aqui? Ó? Sabendo que essa expressão veio daqui. Então esse 3 está no lugar de 2n mais 1. Quem é o n que resulta em 3? Com essa fórmula 2n mais 1. Eu vou usar o n igual a 1. Então, usando n igual a 1 aqui nessa fórmula, eu vou ter raiz de 2 sobre 8. Raiz de 2 sobre 8, que também pode ser escrito assim, quando você simplifica a raiz de 2 em cima por 8 que está embaixo, né? Fica 4 raiz de 2 embaixo e 1 em cima. Pronto, então é basicamente essa ideia, só que aqui eu estou generalizando para todos os termos não nulos que eu tenho aqui. Estou dando uma fórmula para esses termos não nulos. Como é que eu faço isso? Basicamente com a mesma ideia que eu acabei de explicar, né? Você olha para o expoente do x, percebe que esse expoente tem que ser da forma 2n mais 1, encontra o n que gera esse expoente e usa esse n aqui nessa fórmula. Em geral, sempre que você tiver um coeficiente não nulo, você vai ter um expoente aqui ímpar, de modo que esse expoente somado com 1 dividido por 2 é um número natural que você pode usar aqui dentro da raiz. Resumindo, o que eu estou fazendo é igualar o k a 2n mais 1. Eu quero que o k, ou seja, o expoente aqui do x, seja 2n mais 1. Isso é o que vai acontecer sempre nos casos desses coeficientes aqui não nulos. Então, se k é igual a 2n mais 1, n é igual a k menos 1 dividido por 2. Aí você pega esse n e joga aqui nessa fórmula. Se n é igual a k menos 1 dividido por 2, então esse k menos 1 dividido por 2 aqui no lugar de n somado com 1 vai ficar assim, k mais 1 dividido por 2. E a mesma coisa, a mesma substituição você faz embaixo aqui, k menos 1, entre parênteses, dividido por 2. Pronto. Então você consegue transformar essa forma que não está na forma padrão, essa série que não está na forma padrão, por esta que está na forma padrão. Bastando para isso definir apropriadamente esse bk, fazendo essa substituição que eu falei, dizendo que k é igual a 2n mais 1, de modo que n você consegue colocar em função de k,
joga esse n em função de k nessa fórmula e consegue chegar nessa fórmula aqui. Então essa é basicamente a ideia que eu estou explicando aqui no slide anterior e exemplificando no exemplo 6. Agora a gente começa a falar de convergência e divergência de séries de potências. A gente pode proceder o estudo de uma série de potências, de convergência e divergência de uma série de potências, da mesma forma que a gente fez para o exemplo lá de série de funções aqui, esse exemplo 3 aqui, ó. O que é que a gente fez? A gente percebeu que é uma série geométrica, mas caso não fosse uma série geométrica, a gente ainda poderia aplicar o teste da razão ou o teste da raiz. Esses métodos aqui, teste da razão e teste da raiz, sempre vão servir para estudar séries de potências. Então, nesse slide eu estou começando a explicar o estudo de convergência e divergência de uma série de potências por esses métodos. Teste da raiz e teste da razão. Nesse exemplo 7 é isso que eu estou usando. Então vamos ver aqui. Não é o único método, mas por enquanto vamos ver por esses dois métodos. Determina o conjunto de todos os valores de x, onde a série de potências somatória de x elevado a n sobre 2n menos 1 converge. Então, eu vou aplicar o teste da razão. Para aplicar o teste da razão, lembre-se que eu preciso calcular um limite, né? Limite de quê? Limite dessa expressão aqui, que é como se fosse o AN. O AN lá do assunto que a gente estava estudando de séries numéricas. Só que aqui não é série numérica, é uma série de funções. Em particular, é uma série de potências. Então, eu não vou ter uma n, mas vou ter um fn de x. Certo? Então, é esse fn de x que vai fazer o papel do meu an aqui. Não confunda com este outro an, que é o coeficiente, né? Coeficiente da série de potências. Este AN aqui não é o AN da fórmula da série do teste da razão. O AN lá do teste da razão é o que? É a parcela da série, que no caso vai ser tudo isso aqui, ó. Então, seja Fn de x igual a x elevado a n dividido por 2n menos 1. Esse aqui é o meu AN, para efeito de usar o teste da razão. E o que é que diz o teste da razão? Ele manda você calcular o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN. Só que meu AN é isso aqui. Então vai ser limite do módulo de Fn mais 1 de x dividido por Fn de x. Então substitui, né? Coloca no lugar de n, coloca n mais 1. Fica assim. Para fazer o quê? Para fazer o Fn mais 1 de x, que é isso aqui. E divide pelo Fn de x, que é isso aqui. Dividir significa multiplicar pelo inverso. Então eu estou invertendo aqui o Fn de x e estou multiplicando pelo Fn mais 1 de x. Simplifica, né? Você percebe que pode cortar aqui o x elevado a n mais 1 por esse x elevado a n, vai sobrar um x, que vem para cá. 2n menos 1 põe para a esquerda, fica assim. Simplifica mais um pouquinho aqui embaixo, né? 2n, vem um 2n daqui, né? 2 vezes n, usando a distributividade. 2 vezes 1, sai um 2 daqui também, então vai ficar 2 menos 1, 1. Sobrou 2n, sobrou 1, então fica 2n mais 1. Você tem também um x lá dentro do módulo, que sobrou dessa simplificação que eu fiz do x elevado a n mais 1 com o x elevado a n. Esse x, com relação a n, que é a variável aqui do limite, é constante. Então ele pode sair desse limite. Então ficou módulo de x, ele só não sai do módulo, né? O que a gente faz na verdade aqui, já que tem um módulo, o módulo está aplicado no produto. Então eu vou ficar com módulo do primeiro fator vezes módulo do segundo fator. Ou seja, o x vai continuar em módulo e esse módulo é que sai do limite. Dentro do limite eu continuo com o módulo de uma fração.
O limite do módulo é o módulo do limite, porque o módulo é uma função contínua. Esse limite pode entrar no módulo. Quando o limite entra no módulo, então você vai ficar aqui com o limite de uma fração que você pode resolver facilmente apenas dividindo por n embaixo e em cima. Aí vai ficar 2 menos 1 sobre n, né, em cima, e embaixo vai ficar 2 mais 1 sobre n. Quando faz o n tender a infinito, esse menos 1 sobre n que apareceu em cima e o 1 sobre n que apareceu embaixo tendem a zero. Então você vai ficar com 2 em cima e 2 embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. Então esse é o limite dessa fração. Lembre-se que eu peguei esse limite que está fora e passei para dentro do módulo. Então agora, o limite que eu acabei de calcular dessa fração é 1 e ficou dentro do módulo, só que o módulo de 1 dá 1. Então eu termino chegando em módulo de x vezes 1, que é módulo de x. Pronto, até agora eu não usei o teste da razão. Eu só calculei o limite que é usado pelo teste da razão. Mas o teste da razão em si, ele vai dizer coisas sobre esse limite. Ele vai dizer, se esse limite for menor que 1, então a série converge absolutamente. Se esse limite for maior que 1, então a série diverge. Se esse limite for igual a 1, é um caso inconclusivo, eu não tenho nada a falar sobre esse caso. É isso que diz o teste da razão. Então, depois que eu calculo o limite, é que eu vou pensar no teste da razão em si, que é realmente aplicar essas condições. Então vamos lá. Já que o limite me deu módulo de x, então pelo teste da razão, se esse módulo de x, que é justamente o limite que vem lá do teste da razão, for menor que 1, então a série converge. E se esse limite for maior que 1, a série diverge. Então eu já sei o que acontece em todo x cujo módulo é menor que 1 e já sei o que acontece em todo x cujo módulo é maior que 1. Eu só não sei o que acontece quando o módulo de x for 1. Ou seja, eu só não sei o que acontece quando x for igual a menos 1 e quando x for igual a 1. É isso que eu vou tentar descobrir agora. Isso sempre vai acontecer quando você aplicar um teste da razão para estudar uma série de potências. Você vai ficar com 2 pontinhos aí para estudar, para analisar. Foi isso que eu tentei explicar na introdução da aula passada, que vai ter uma coisa chamada raio de convergência, eu ainda não expliquei isso, mas é basicamente isso que está acontecendo aqui. A gente vai ver que esse 1, na verdade, é o raio de convergência dessa série. E o raio de convergência diz quase tudo sobre a convergência de uma série. Ele só não vai dizer o que acontece em 2 pontinhos. No caso aqui, x igual a menos 1 e x igual a 1. Esses pontos você vai ter que estudar separadamente. Como é que estuda separadamente? Você substitui menos 1 no lugar de x lá na série de potências. Então, o que é que acontece quando eu faço isso? Né? Põe menos 1 onde? Menos 1 na série que foi dada aqui. Ó. Eu tinha um somatório de x elevado a n sobre 2n menos 1. Eu quero colocar menos 1 no lugar desse x aqui. É isso que eu estou indicando quando eu escrevo assim, o somatório de fn de menos 1. Porque esse fn é justamente a parcela da série. Esse fn de x aqui, ó, é a parcela da série. Eu estou colocando menos 1 aqui no lugar desse x e estou somando. Quando eu faço isso, eu fico com a série somatório de menos 1 elevado a n sobre 2n menos 1. Aí eu vou estudar essa série, se converge ou não. Que tipo de série é essa? É uma série alternada. Por quê? Porque ela é da forma menos 1 elevado a n vezes um bn, onde bn é 1 sobre 2n menos 1. E esse bn é positivo. Então a gente viu a definição de série alternada, né? Como sendo uma série cujas parcelas mudam de sinal alternadamente. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ou então negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, por aí vai. É isso que está acontecendo aqui, já que esse Bn é positivo. Então vai ficar negativo, positivo, negativo, positivo, por causa desse menos 1 elevado a n. Além disso, o teste da série alternada tem condições para ser utilizado. Né? As condições são esse Bn que fica aqui multiplicando menos 1 elevado a n, que no caso vai ser o módulo da parcela, né?
na forma como eu enunciei esse teste, eu coloquei o módulo de AN, que seria o módulo de tudo isso aqui, o módulo dessa parcela aqui. Esse módulo, na verdade, vai ser o próprio BN, já que o BN é positivo, está multiplicando apenas o menos 1 elevado a N. E esse módulo satisfaz as condições lá do teste da série alternada, que são: o limite dele é zero, o módulo da parcela está aqui, é o BN, né? O limite do módulo da parcela é zero. E que mais? E esse módulo da parcela da série define uma sequência eventualmente decrescente. Na verdade, no caso aqui, vai ser decrescente, estritamente decrescente. Mas se é estritamente decrescente, então é também eventualmente crescente. Pronto, então estão satisfeitas aqui as condições para utilizar o teste da série alternada. Então, a conclusão desse teste da série alternada é o quê? Que essa série converge, ou essa série numérica converge, que equivale a dizer que a série de potências dada converge quando x é igual a menos 1. Então, eu já analisei aqui o que é que acontece em x igual a menos 1. Falta analisar o que é que acontece em x igual a 1. Então, a mesma coisa, eu vou colocar 1 no lugar de x, lá na série de potências. Vou ficar com essa série numérica aqui. Somatório de 1 sobre 2n menos 1. Em seguida, eu vou perceber que essa série se parece com a série harmônica. Devido ao fato que você tem aí um denominador proporcional a n, né? E n é justamente o denominador das parcelas da série harmônica, que é aquela somatória de 1 sobre n. Então isso sugere aplicar o teste da comparação para mostrar que essa série diverge, tendo em vista essa semelhança com a série harmônica. Então estou aplicando aqui o teste da comparação, né? Já que eu escolhi usar o teste da comparação, eu preciso provar uma desigualdade, né? Que não é nem essa, na verdade pode ser essa também, desde que eu aqui embaixo ainda relacione essa expressão com a série harmônica. É isso que eu estou fazendo aqui. Mas bom, isso vocês já estudaram esse assunto aí de teste da comparação e vocês estão percebendo que dá para resolver por esse caminho, né? Outro caminho seria aplicar o teste do limite. Se achar que é melhor, tudo bem. Aplica o teste do limite, de novo comparando com a série harmônica. Aí você vai provar com isso que essa série diverge. Essa série é uma série numérica. Quando você diz que ela diverge, isso é a mesma coisa de dizer que a série de potências dada diverge em x igual a 1. Porque colocar 1 no lugar de x aqui na série de potências vai dar justamente a série numérica que eu acabei de dizer que é divergente. Então, esse exemplo aqui é importante para saber o primeiro método de estudar a convergência e divergência de uma série de potências. Alguém tem dúvidas sobre esse exemplo? A gente vai ver outros métodos, inclusive mais práticos. A gente vai ver uma fórmula para o raio de convergência, isso ajuda bastante. Só que essa fórmula nem sempre é aplicável. Aí é bom também saber o método geral. Um aviso. Hoje eu acho que eu vou terminar mais cedo. Eu acho que eu vou terminar umas 5h30, que eu preciso resolver umas coisas ali. Eu comprei uma bicicleta e deixei ali para montar e o cara vai fechar a oficina, eu preciso pegar essa bicicleta. Comprei a bicicleta para fortalecer a perna, para ver se essas dores da perna melhoram. Para ir para academia para fortalecer lá a perna. Tá melhorando, com fortalecimento tá melhorando. Bom, dúvidas sobre esse exemplo não, né? Então, recapitulando, resumindo a estratégia do exemplo. Você calcula esse limite aqui, que vem do teste da razão. Limite de módulo de Fn mais 1 de x dividido por Fn de x. Vai dar uma expressão
dependendo apenas de x. E com essa expressão você continua aplicando o teste da razão, né? Esse é como se fosse o limite lá do teste da razão. Isso vai lhe permitir entender exatamente a convergência e divergência da série em quase todos os pontos, exceto em 2 pontinhos, que vão ser as soluções da equação obtida quando você pega esse resultado aqui igual a 1, né? Então, vai dar esses 2 pontinhos aqui. Então, tem que estudar separadamente o comportamento da série de potências nesses pontos. E depois você junta as informações que você já obteve. Quando é que a série de potências dada converge? Ela converge quando o módulo de x é menor que 1, ou seja, ela converge quando x está no aberto entre menos 1 e 1. E ela converge também, como eu estou vendo aqui, para x igual a menos 1. Nos outros pontos, ela diverge. Então, os únicos pontos onde ela converge são os pontos desse intervalo aqui. Intervalo semiaberto de menos 1 a 1. E é isso que foi pedido, né? Um exemplo. Determine o conjunto de todos os valores de x onde a série de potências converge. Resposta. Esse conjunto é esse intervalo aqui. De menos 1 a 1, fechado em menos 1 e aberto em 1. Uma observação sobre séries de potências é que toda série de potências converge pelo menos em um ponto, que é o centro da série de potências. O centro da série de potências, lembrando, é o x0. Uma série de potências em geral tem essa forma aqui, e a gente chamou de centro o número x0, que pode aparecer aqui subtraído de x e elevado a n, dentro do parênteses que a gente eleva a n. Esse x0 é o centro. Por que uma série de potências sempre converge em x0? Porque quando você substitui x por x0 aqui, nesse parênteses, vai zerar, né? 0 elevado a n é quanto? Depende do n. Se o n for positivo, 0 elevado a n é 0. Se o n for 0, você vai ficar com 0 elevado a 0. Para nós aqui, no contexto de séries de potências, de manipulação algébrica, de expressões algébricas e tal, 0 elevado a 0 é 1. Eu arriscaria dizer que 0 elevado a 0 é 1 sempre que esse 0 que aparece aí na base, no expoente dessa expressão, é realmente um número. Quando se fala que 0 elevado a 0 é uma indefinição, é porque esse 0 não está representando um número, está representando um limite. Então, no contexto do cálculo 1, quando vocês estudaram lá formas indeterminadas, 0 elevado a 0 é uma forma indeterminada? É uma forma indeterminada porque eu não sei quanto vale isso. Na verdade, isso aí é no contexto do estudo de limites, quando você pensa nesse 0 não como um número, mas como um limite. Ou seja, você está pensando na seguinte questão, né? Se eu tenho uma função da forma f de x elevado a g de x, e eu sei que tanto f quanto g tem limite zero em um dado ponto, qual é o limite dessa função f de x elevado a g de x nesse mesmo ponto? Não tem como saber isso. Ou seja, você está pensando no zero aí, não como um número, mas como um limite. Agora, existem vários argumentos da combinatória, da lógica, da álgebra, de uma infinidade de áreas da matemática, apoiando a definição de 0 elevado a 0 como sendo 1. Então, no contexto da álgebra, que a gente vai ver aqui, álgebra inclusive de parcelas, dessas séries de potências, 0 elevado a 0 é 1. Então, voltando aqui à questão, por que uma série de potências sempre converge em seu centro? Porque quando eu ponho o centro da série no lugar do x, né? Quando eu ponho o x0 no lugar do x, vai zerar esse parênteses. Então, eu vou ficar com 0 elevado a n. Dependendo do n, esse 0 elevado a n pode dar 0, no caso em que n é positivo, ou 1, no caso em que n é 0. Porque 0 elevado a 0 é 1. Quando der 1, você vai estar pensando no n igual a 0, ou seja, o a0 é que vai estar multiplicando 1 aqui.
Nos outros termos, você não importa o AN que está na frente não, porque vai zerar. Resumindo, sempre que você põe x0 no lugar do x numa série de potências, o resultado é a zero. Então toda série de potências converge para a zero quando você põe x igual a x0. Portanto, toda série de potências converge em seu centro e a convergência é para esse coeficiente a zero. Então, se for pedido numa questão, calcule o conjunto de valores de x onde determinada série de potências lá converge. Aí alguém responde assim, é vazio, não converge em canto nenhum, tá errado, né? Sempre converge pelo menos no seu centro. Isso acontece, viu? Eu vou pedir intervalo de convergência da série. De vez em quando alguém responde, é vazio. De cara, tá errado. Exercícios aqui. Esses exercícios eu vou pedir que vocês façam por esse método que eu estou explicando nesse exemplo aqui. Tá? De aplicar o teste da razão. E só depois é que eu vou fazer que eu vou apresentar a fórmula. Deixa eu ver se a gente tem tempo aqui. Eu acho que a gente tem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um exercício desses aí para vocês tentarem fazer agora, porque eu já aproveito. Quem tiver dúvida, pergunta logo e eu explico. Pelo método do exemplo 7, né? Deixa eu ver aqui uma dessas. Pode ser a G. Exercício 1, letra G aqui. Determine o conjunto de todos os valores de x nos quais a série converge. Tenta fazer aí, só para praticar mesmo e tirar as dúvidas. Letra G. You are now muted.
You are now unmuted. A Andressa está dizendo aí que fez, não sabe se está certo, o limite deu infinito. Deixa eu ver se vai dar infinito. You are now muted. You are now unmuted. Aqui eu acho que não está dando infinito não, viu? Então não está certo. Agora resta saber o que é que não está certo. E Pablo disse que o dele deu x sobre 4. É isso mesmo. O meu deu o módulo de x sobre 4. Desse jeito aí que Pablo falou. Bom, seria melhor eu explicar a partir dos erros de vocês, porque explicar sem ser sabendo o que é que vocês estão fazendo, eu expliquei agora há pouco. Então, eu não sei exatamente o que é que falta, assim, qual ponto eu preciso explicar melhor. Mas se quiser que eu explique de novo, eu explico. Porque, assim, eu queria saber por que deu infinito. Tem alguma... Quatro x ainda chegou perto, né? Talvez foi porque inverteu a ordem, né? Será? Inverteu a ordem da fração, trocou o denominador. Veja, seria bom um quadro aqui, né? Pois é. Deixa eu ver aqui o de Andressa. Não tô entendendo de onde veio esse x ao cubo aí. Na verdade é x sobre 4, módulo de x sobre 4. Bom, eu vou tentar fazer um quadro improvisado aqui, tentar fazer no papel e mostrar para vocês. Eu tava pensando em comprar um quadro e colocar nessa parede aqui. Um quadro pequenininho.
Depois eu explico isso aí que Pablo tá perguntando. O que é que faz com o resultado, né? Do limite. Daqui a pouco eu digo. Eu vou mostrar aqui a conta. Vou refazer numa letra um pouquinho melhor. Vou ver se tem como mostrar. A folha tá um pouco larga. Ixi, será que tem como mostrar? Deixa eu ver. Ah, não. Esse é o final. Ah. Dá pra entender não. Não, seria bom mostrar aqui. Deixa eu ver. Seria bom mostrar, compartilhar a tela aqui, né? Eu vou. Porque não é complicado fazer pelo Moodle. Aqui tem a função lápis, né? Como é que usa a função lápis? Do lado direito. Não, tô vendo não. Aqui eu tô vendo alternar para a tela cheia, abrir configurações, sobre, ajuda, atalhos do teclado, encerrar a sessão, sair. Tá errado, né? Pode ser. Não, eu acho que funcionaria se eu tivesse escrito de outro jeito. Mas por que não dá pra ver aí, hein? Deixa eu tentar mostrar só esse comecinho aqui, ó. Aparece pra quem tem a apresentação, não foca, não tô entendendo. Eita. Tô apanhando. Consegue ver aí? Tá vendo? Então, se mostrar uma parte de cada vez, eu acho que melhora, né? Porque eu escrevi numa folha muito larga. Pronto. Então, esse é o início da conta. Veja que tem uma fração aí. Tem duas frações, né? Multiplicadas.
A primeira fração é o fn mais 1 de x. E a segunda fração é o fn de x. Então o que é que eu fiz? Eu peguei a parcela da série, que é x elevado a n sobre n a quarta multiplicado por 4 elevado a n, e troquei o n por n mais 1. Com isso, eu obtive essa primeira fração aí, né, do lado esquerdo. Minha mão está saindo do lugar. Peraí. Essa primeira fração aqui, porque a cama, deixa eu ver. Essa primeira fração aqui é você pegar a parcela da série e onde tiver n, você colocar n mais 1. Pronto. E ela está multiplicada pelo quê? Está multiplicada pela parcela da série invertida, que é essa aqui. Então eu estou fazendo fn mais 1 de x dividido por fn de x. Ou seja, multiplicado pelo inverso. Pronto, até aí tudo certo. Aí depois para simplificar, aí eu tenho que virar aqui. Pronto, para sair daquele lugar que eu mostrei, aí eu venho para cá. Aqui eu apenas simplifiquei. Já que eu tenho x elevado a n mais 1 em cima e x elevado a n embaixo, simplifica, fica só um x lá em cima. O n à quarta e o n mais 1 à quarta eu apenas repeti. Deixa eu ver se está certo. Está certo. E também esse 4 que está no denominador, ele veio da simplificação de 4 elevado a n mais 1 por 4 elevado a n, ou o contrário, na verdade. 4 elevado a n por 4 elevado a n mais 1. Aí ficou o 4. E aí, até aqui, tudo bem ou não? Vocês chegaram aqui ou já aqui já estava errado aí na conta de vocês? Quem acertou, tudo bem, eu já sei que acertou. Mas quem errou, conseguiu acertar até aqui? Botou o x onde não devia. Tá bom. Então aqui eu só simplifiquei. Isso aí é tranquilo. Pronto. Depois, eu vou para onde? Aí depois eu vou separar aqui a parte que depende do x da parte que não depende de x. Na verdade, eu vou separar a parte que vai sumir no limite da parte que não vai sumir. Vai ficar assim, ó. X a quarta, ou x sobre 4, eu coloquei lá na frente. Né? E o que é que sobra quando eu coloco x sobre 4 na frente da expressão? Vai sobrar n a quarta em cima e n mais 1 a quarta embaixo. Tudo isso dentro do módulo. Então, fica assim, né? Só que esse segundo fator, ele tende a 1 quando n vai para infinito. E o primeiro fator é constante com relação a n, né? Então ele permanece aí. No limite, quando n vai para infinito, você só vai ficar com x sobre 4 em módulo, né? Módulo de x sobre 4. Pronto. Entendido isso aí? Veja que não é simples. Ou não é, não é difícil. Né? É simples, não é difícil. Pronto. Então, tudo bem. Errou bestinha. Aí, o que é que acontece depois, né? A gente chegou em módulo de x sobre 4. O que é que eu faço com esse módulo de x sobre 4? Esse módulo de x sobre 4 é o limite que vem lá do teste da razão. O que é que você faz com esse limite? Você diz que se ele for menor que 1, a série converge e, na verdade, converge absolutamente. Esse absolutamente é uma informação adicional que você pode usar ou não. Se seu interesse for apenas saber se converge ou não, basta dizer que se esse limite, essa expressão que a gente obteve aqui, que é o limite do teste da razão, for menor que 1, a série converge. Se for maior que 1, a série diverge. Só que no caso, qual é a diferença, né, de usar o teste da razão lá para séries numéricas e de usar ele aqui? Aqui, quando você usa o teste da razão, é como se você estivesse considerando o x temporariamente constante.
quando você considera ele constante, é como se a série de potências virasse uma série numérica. O x é um número, vamos dizer que é constante. Então, isso aí deixa de ser uma série de potências para ser uma série numérica. Aí aplica o teste da razão. E outra diferença é que aqui a convergência, ela sempre quando você diz que converge para uma série de potências, você tem que dizer onde. Converge em tal lugar. E esse lugar onde você diz que ela converge ou não, é um valor de x. Aí, se você está dizendo que converge para, para valores de x tais que o módulo de x sobre 4 é menor que 1, só é resolver isso aí para x para achar a região da reta onde a série converge. Por exemplo, vou escrever aí no chat. Então, o que é que a gente sabe? Ó? A gente sabe que converge se o módulo de x sobre 4 for menor que 1. Mas isso equivale a dizer o quê? Equivale a dizer que converge se o módulo de x for menor que 4. Analogamente, quando é que diverge? Diverge se o módulo for menor que 4. E esse que eu escrevi aí de divergência vem também da mesma informação lá do teste da razão, né? Diverge, a série diverge se o resultado daquele limite do teste da razão for maior que 1. Só que esse resultado do teste da razão, do limite do teste da razão, deu módulo de x sobre 4. Aí eu vou colocar módulo de x sobre 4 é maior que 1, que equivale a dizer que módulo de x é maior que 4. Pronto. Então veja que aí a gente sabe quase tudo que acontece com a série de potências. A gente sabe que ela converge quando o módulo de x é menor que 4 e sabe que ela diverge quando o módulo de x for maior que 4. Só resta entender o que é que acontece quando o módulo de x for igual a 4. Ou seja, resta entender o que acontece quando o módulo de, ou quando x for 4 ou menos 4. Aí é que vem aquela conta que a gente faz separadamente. Pegue o valor 4 e coloque no lugar de x nessa série. Quando você fizer isso, você vai obter a série somatória de 1 sobre n à quarta. Perceba, né? Olhando para a série aqui, a série aí do item G. Coloque 4 no lugar de x. Como é que vai ficar? Vai ficar somatório de 1 sobre n à quarta, porque você vai cancelar o 4 elevado a n em cima com 4 elevado a n embaixo. Vai ficar só somatório de 1 sobre n elevado à quarta, que é o quê? Que tipo de série é essa? Somatório de 1 sobre n à quarta, que tipo de série numérica? P-série. P-série com P igual a 4, né? E, portanto, converge. Então, mais uma coisa que a gente sabe sobre essa última parte de que de substituir na série o valor. Pronto, eu estou dizendo que a gente primeiro vê essa questão de converge se o módulo de tal coisa é menor que tal coisa e diverge se esse módulo for maior que tal coisa. Primeiro a gente vê isso, que vai nos dizer quase tudo sobre a série de potências. Vai dizer o que acontece quando o módulo de x, no caso, for menor que 4 e quando o módulo de x, no caso, for maior que 4. Eu só não sei o que acontece quando o módulo de x for igual a 4. Ou seja, eu só não sei o que acontece quando x for igual a 4 e quando x for igual a menos 4. E isso já responde a pergunta de Andressa aí. Vai testar também para x igual a menos 4. Certo? Aí eu acabei de ver o que acontece quando x é igual a 4. Eu peguei o 4 e coloquei no lugar de x lá nessa série aí do item G. Quando eu faço isso, perceba que vai ficar somatório de 4 elevado a n em cima, dividido por n elevado a quarta, multiplicado por 4 elevado a n. Ou seja, tem um 4 elevado a n se repetindo no numerador e no denominador. Eu cancelo esse 4 elevado a n que está se repetindo. Simplifica a fração, né? Vai ficar só 1 sobre n à quarta.
Então, quando eu substituo 4 no lugar de x, fica somatório de 1 sobre n na quarta, que é uma p-série com p igual a 4, que é maior que 1, portanto, essa p-série converge. Ou seja, mais uma coisa que a gente acabou de descobrir sobre a série. Então, eu coloquei aí. A gente acabou de descobrir que converge se x é igual a 4. Agora eu vou pegar o valor menos 4 e coloca no lugar de x também. Coloca menos 4 no lugar de x. Aí vai ficar agora menos 4 elevado a n dividido pelo produto de n a quarta com 4 elevado a n. Você vai simplificar menos 4 elevado a n por 4 elevado a n. Vai sobrar um menos 1 elevado a n lá no numerador. Ou seja, vai ficar somatório de menos 1 elevado a n dividido por n a quarta. Isso agora não é mais uma p-série, mas é uma série alternada, que converge também. Somatório de menos 1 elevado a n sobre n a quarta. Converge pelo teste da série alternada. Dá para ver facilmente que o módulo aí é 1 sobre n a quarta, que é uma função estritamente decrescente, logo eventualmente crescente, ou eventualmente decrescente, cujo módulo tende a zero. Pronto, pelo teste da série alternada, a gente vai concluir, portanto, que a série converge também para x igual a menos 4. Pronto, então agora eu já sei de tudo, né? Eu já sei tudo que acontece com essa série. Ela converge quando o módulo de x for menor que 4, ou seja, ela converge no aberto de menos 4 a 4. Ela também converge em 4 e também converge em menos 4, ou seja, ela converge, na verdade, no intervalo fechado de menos 4 a 4. E fora desse intervalo fechado, ela diverge. Pronto, já sei tudo sobre convergência e divergência da série. Além disso, na convergência aí para x menor que 4, ou para módulo de x menor que 4, a convergência é absoluta. Isso vem do teste da razão. Para x com módulo menor que 4, a convergência é absoluta. E para x igual a 4 e x igual a menos 4, é absoluto ou não? No caso, vai ser. Isso é uma coisa que poderia ser perguntada assim, adicionalmente, né? Para x igual a 4, a série converge absolutamente? Sim, porque vai ficar com o somatório de 1 sobre n a quarta. Isso já é uma série de termos positivos que convergem, então coloca o módulo nas parcelas, não acontece nada, não muda nada, continua com a mesma série que converge. Então, como colocando o módulo nas parcelas, ela continua convergindo, na verdade continua sendo a mesma série, então ela converge absolutamente. E a outra, quando a gente coloca menos 4 no lugar de x, fica uma série que converge absolutamente também, porque fica somatório de menos 1 elevado a n dividido por n a quarta. Quando você põe o módulo nas parcelas, vira aquela p-série, somatório de 1 sobre n a quarta, que converge. Portanto, tanto para x igual a 4 quanto para x igual a menos 4, converge absolutamente. Então a gente pode dizer que, conclusão, né? A conclusão é que converge em intervalo fechado de menos 4 a 4, e essa convergência em todo esse intervalo fechado é, na verdade, uma convergência absoluta. Isso é uma informação adicional que você pode querer usar ou não. E diverge fora desse intervalo, né? Ou seja, diverge de menos infinito até menos 4 aberto e de 4 aberto até mais infinito. Pronto, então com esse método aí vocês conseguem fazer todas essas questões, esses itens aí do exercício 1. Eu vou continuar explicando aqui para chegar nas fórmulas, que é fácil de explicar. E tem também o raio e o intervalo de convergência que eu preciso explicar, mas eu acho que dá para a gente ver isso em alguns minutos. E eu vou encerrar a aula mais ou menos daqui a cerca de 20 ou 25 minutos. Então vamos continuar. Pronto, então façam esse exercício aí usando esse método. E depois a gente vai estudar outro método que você também precisa saber, então vai refazer depois esses exercícios pelo outro método. Não precisa fazer todos os itens não, mas faça pelo menos
uma amostra, seleciona aí aleatoriamente uma amostra aí de pelo menos 20% desses exercícios. Se tiver com dúvidas, selecione mais, né, até tirar as dúvidas. Enfim, vá vendo aí o que é que dá para fazer no seu tempo. Pronto, então quando você fizer esses exercícios, você vai perceber que o conjunto obtido como resposta não é completamente aleatório. A gente, para esse item G aí que eu acabei de mostrar a solução, o intervalo, a resposta foi um intervalo fechado, né? Em outros exercícios aqui você vai ver intervalo aberto, intervalo semiaberto, mas nunca vai deixar de ser um intervalo. E mais do que isso, além de sempre ser um intervalo, na verdade vai ser um intervalo simétrico. Nem todo intervalo é simétrico. O que é que significa um intervalo simétrico? Um intervalo simétrico é aquele que tem um centro. Se eu pegar, por exemplo, um intervalo de 2 até mais infinito, esse intervalo não é simétrico, porque não tem centro. Qualquer ponto que você pegar dentro do intervalo, ele vai ter uma parte menor à esquerda e uma parte maior à direita. Ele não tem um centro. As partes à direita e à esquerda têm tamanhos diferentes. Agora, todos os intervalos de convergência, que é como a gente vai chamar, né? O conjunto de todos os valores de x nos quais uma série de potências converge vai ser sempre um intervalo e sempre um intervalo simétrico. Por isso a gente vai chamar de intervalo de convergência. Isso aqui já deveria ter aparecido. Ah não, vai aparecer depois do teorema, vai aparecer a definição de raio de convergência. Mas por enquanto eu já vou começar a usar esse nome. Raio de convergência não. Intervalo de convergência, no caso, é esse conjunto de todos os valores de x onde a série converge. E já que esse intervalo é simétrico e tem um centro e tal, eu vou chamar de raio de convergência a distância do centro do intervalo até uma das extremidades, né? Isso aí vai ser o raio de convergência. Aí tem um teorema aqui provando que existe esse raio de convergência. Para demonstrar o teorema e também para enunciar algumas coisas sobre esse raio de convergência, eu preciso definir aqui uma notação que ajuda a falar sobre esse assunto, que é a notação de bola aberta e bola fechada. Não é nada difícil, não. É só uma notação para escrever aí intervalos. Quando eu quiser me referir a um intervalo que tem centro x0 e raio r. Aí eu vou usar esse símbolo aqui. O intervalo aberto de centro x0 e raio r. Raio é o quê? É a distância do centro até qualquer uma das extremidades. Ou seja, eu estou me referindo então com esse símbolo ao conjunto de todos os números reais que estão a uma distância de x0 menor do que r. Esse é um intervalo, né? Mas eu estou chamando de bola aberta de raio r com centro em x0 e estou denotando por esse símbolo aqui. E a bola fechada com raio r e centro x0 é denotada com um símbolo bem parecido, só que muda aqui por causa dessa barrinha em cima do B, né? Quando tem a barrinha, a gente está se referindo à bola fechada. E a definição de bola fechada é também parecida com a definição de bola aberta, o que muda é que ao invés de menor que aqui, eu vou ter menor que ou igual. Então agora eu estou pegando todos os pontos que estão a uma distância de x0 no máximo igual a r. Ou seja, pode ser menor que r, mas pode ser também igual a r. Portanto, isso aqui vai me dar um intervalo fechado. Certo? A gente pode também escrever isso aqui de outra forma. Esse intervalo nada mais é do que um intervalo que vai de... Esse intervalo aqui, a bola aberta de raio R com centro x0, nada mais é do que um intervalo aberto que vai de x0 menos R até x0 mais R. E esse de baixo é o intervalo fechado que vai de x0 menos R até x0 mais R. É só isso. Esse lema serve mais para provar o teorema, não vou falar dele aqui, é só um resultado auxiliar que a gente usa para provar o teorema. Aí tem a demonstração desse lema aqui e depois vem o teorema. O teorema é importante, prestar atenção, pelo menos no enunciado. A demonstração não precisa ver não, mas o enunciado é importante. Ele está dizendo basicamente que existe sempre um raio de convergência para qualquer série de potências. E esse raio de convergência é único.
Então vamos ler aqui o que é que ele diz. Ó. Para todo x0 real e toda sequência, né, AK de números reais, se eu analiso a série de potências formada com os coeficientes provenientes dessa sequência AK, ou seja, essa série de potências aqui, e com o centro x0, eu vou poder dizer o seguinte: existe um único R, que é o raio de convergência, elemento de R barra, ou seja, ele pode ser um número real, mas também pode ser mais infinito. Ele é maior que ou igual a zero, então ele não pode ser menos infinito por causa dessa condição aqui. Mas ele está de zero até mais infinito, incluindo o próprio mais infinito. Ele pode ser um número real não negativo e pode ser também mais infinito. E esse R aqui, que a gente vai chamar de raio de convergência, tem as seguintes propriedades. A série de potências que eu estou estudando, com esses coeficientes AK aqui e o centro x0, converge em todo elemento da bola aberta de centro x0 e raio R. Ou seja, converge em todo ponto que está a uma distância de x0 menor que R. E também, essa mesma série de potências diverge em todo ponto que não está na bola fechada de centro x0 e raio R. Em outras palavras, isso aqui significa que diverge em todo ponto que está a uma distância de x0 maior do que R. É isso que significa isso aqui. Ó. É um ponto que está a uma distância de x0, de x0 maior do que R. Sempre que isso acontece, essa série de potências diverge nesse ponto. Então, perceba a semelhança disso com aquelas condições do teste da razão, né? A gente viu que se o limite, lá no teste da razão, aquele limite do teste da razão, se ele for maior que 1, a série converge. Se for menor que 1, aliás, se o limite for menor que 1, a série converge. E se for maior que 1, a série diverge. É basicamente isso que está acontecendo aqui, ó. Converge quando? Converge se a distância do ponto até x0 for menor que r. E se essa distância do ponto até x0 for maior que r, diverge. Certo? Então usa menor para dizer que vai convergir e usa maior para dizer que vai divergir. A diferença é essa. Além disso, essa convergência aqui, no caso em que a distância é menor do que r, é uma convergência absoluta, que também ocorre lá no enunciado do teste da razão. Né? Quando aquele limite é menor do que 1, a convergência da série é absoluta. Converge absolutamente. A gente vai usar esse teorema, viu? De vez em quando eu vou fazer referência a ele quando eu precisar, principalmente na parte de unicidade do raio de convergência. Porque você vai perceber que se ficar só no teste da razão, você vai poder garantir que determinado número satisfaz as condições do raio de convergência. Mas não vai poder, não vai ter, em princípio, a garantia de que esse seja o único número que satisfaz as condições do raio de convergência. Então, essa unicidade aqui, de vez em quando, eu vou fazer referência a ela, para dizer que satisfaz essas condições. Como satisfaz, e como só tem um que possa satisfazer essas condições, então esse número é o raio de convergência. E daqui por diante, quando eu falar condições do raio de convergência, são essas duas aqui. Ó. Quando eu disser que um R satisfaz as condições do raio de convergência, são essas duas aqui. E aqui está dizendo que só tem um, né? Só tem um R, um elemento de R barra, não negativo, que satisfaz essas duas condições. Pronto, aí aqui está a demonstração. Não precisa se preocupar com a demonstração. E aqui vem a definição. O raio de convergência de uma série de potências é o único elemento de R barra que satisfaz as duas condições A e B daquele teorema 2, que daqui por diante vão ser chamadas condições do raio de convergência, essas duas aqui. Depois que eu conheço o raio de convergência de uma série de potências, fica mais fácil determinar o conjunto de todos os pontos onde ela converge, que a gente vai chamar de intervalo de convergência. É isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Pronto, o que é que eu posso afirmar
quando eu sei que o raio de convergência de uma determinada série de potências, como esta aqui, é R. Eu já sei que no intervalo que vai de x0 menos R até x0 mais R aberto, a série necessariamente converge e converge absolutamente. Além disso, fora do intervalo fechado, com essas mesmas extremidades aqui, fora do intervalo fechado com essas extremidades, ou seja, nesse conjunto aqui, a série necessariamente diverge. Só falta saber o que? O que é que acontece exatamente nessas duas extremidades, em x0 menos R e em x0 mais R. Aí isso é aquilo que eu expliquei, né? Então, essa figura ajuda a entender, né? Qual é o papel do raio de convergência para entender a convergência de uma série de potências. Se eu sei R, então vocês podem fazer esse desenho aí sempre que for fazer um exercício para entender melhor. Eu sei quem é o x0, isso é dado. Na série de potência você sabe já quem é o x0, basta olhar para a série de potência lá. Então você conhece x0. Aí digamos que você descubra esse R e a gente vai ter fórmula para chegar no R. O R é o raio de convergência. Então, faça um desenho assim, ó, colocando de um lado o ponto x0 menos R, do outro lado o ponto x0 mais R, e as seguintes conclusões já podem ser obtidas. No aberto aqui, no meio, sem as extremidades, só no aberto de x0 menos R até x0 mais R, você sabe que a série certamente converge absolutamente. Em particular, certamente converge. Fora do fechado, ou seja, também não estou pegando as extremidades, é só do ponto à esquerda e do outro ponto à direita, sem as extremidades, eu sei que certamente diverge a série. Então essas são as conclusões que eu tiro imediatamente à obtenção do raio de convergência. Só vai ficar faltando o quê? Descobrir o que acontece nesses dois pontinhos aqui, x0 menos R e x0 mais R. Então aqui a convergência e divergência deve ser verificada à parte, nesses dois pontinhos aqui. Tá? Então veja como facilita agora saber o raio de convergência. Sabendo o raio de convergência, você já sabe quase tudo que acontece com a série de potências. E agora estou definindo aqui formalmente um intervalo de convergência de uma série de potências, como sendo o conjunto que a gente viu que é necessariamente do tipo intervalo, por causa da existência desse raio de convergência. Não tem como ser um intervalo, esse conjunto de convergência aqui. Por isso a gente chama de intervalo de convergência o conjunto de todos os valores de x onde esta série converge. Aqui nesse exemplo, eu estou explicando como deduzir o raio de convergência a partir do intervalo de convergência. Eu mostrei no exemplo 7 que o intervalo de convergência daquela série era esse intervalo aqui. Já que o raio de convergência tem sempre é sempre a metade do comprimento do intervalo de convergência, está de acordo com essa figura, né? O raio de convergência é essa distância aqui, de x0 até qualquer uma das extremidades. Essa distância ou essa distância. Então, se eu sei o intervalo de convergência, é fácil saber o raio de convergência. É a metade do comprimento do intervalo aqui. Então, é 1. Além disso, tem outras formas de você se convencer que o raio é 1 também. Pode usar o teorema. O teorema aqui, ó. De que forma, né? Você vai usar o teorema? Vai usar percebendo que 1 é um número que funciona como R aí. O número 1 satisfaz a condição do raio de convergência. Se você colocar 1 no lugar desse R aqui, para a série que a gente tinha estudado, vai dar certo. Essas condições vão ser satisfeitas. Ou seja, aquela série vai convergir em todo ponto que está na bola aberta de centro 0 e raio 1 e vai divergir em todo ponto que está fora da bola fechada de centro 0 e raio 1. Então, satisfaz as condições do teorema da existência e unicidade do raio de convergência, logo é o raio de convergência, porque só pode ter um raio de convergência. Agora, o que a gente pode fazer também é o inverso, né? Ao invés de saber o raio de convergência a partir do intervalo de convergência, a gente pode encontrar o raio de convergência e depois o intervalo de convergência.
Aqui nesse exemplo 9, na verdade eu estou descobrindo as duas coisas meio que simultaneamente. E em seguida, depois do exemplo 9, é que eu mostro a fórmula do raio de convergência, que é, assim, é a forma mais indicada, a forma mais prática de saber raio e intervalo de convergência, é chegar primeiro no raio de convergência e depois, pensando no desenho aqui que eu mostrei para vocês, determinar o intervalo de convergência. Vamos ver primeiro esse exemplo antes de. Cadê o exemplo? Antes de ver a fórmula do raio de convergência. Esse exemplo ainda está sendo explicado pelo método de usar o teste da razão. Então, estou definindo aqui fk de x como sendo a parcela da série. E quando eu penso naquele limite do teste da razão, eu vou pensar no limite de fk mais 1 de x dividido por fk de x, em módulo. Né? Aí, apenas substitui lá na fórmula da parcela. Onde tiver k, eu coloco k mais 1. Aí fica assim. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o fk mais 1 de x. E divido por fk de x, que é simplesmente pegar a parcela da série e inverter, colocar aqui, né, multiplicado pelo inverso dessa parcela. Simplifica, chega aqui, calcula o limite, né, percebe que o x², por ser constante com relação a k, pode sair desse limite. O que fica dentro do limite é uma expressão que tende a zero. O zero aqui, multiplicado por essa expressão dependendo de x, vai fazer zerar tudo aqui. Termina sendo zero. O que é que acontece no teste da razão quando o limite dá zero? Zero é menor que 1. Então a conclusão é converge. Só que aqui eu esperaria o quê? Já que eu estou usando o teste da razão para uma série de potências, o mais normal seria, nesse ponto aqui, ter uma expressão que depende de x, como aconteceu com aquele exemplo que chegou em módulo de x sobre 4, né? O que é que eu faço agora que não sobrou nada dependendo de x aqui? Sobrou só o zero. Na verdade, quando isso acontece, isso significa que converge sempre, porque você vai dizer, ó, o limite é zero. Zero é menor que 1, independentemente de x. Então, para todo x, converge. É essa a conclusão. Porque para todo x, zero é menor que 1. Então, pelo teste da razão, a série converge para todo x. Se é para todo x, então o intervalo de convergência é esse, é toda a reta, que é o próprio conjunto dos números reais. Se é esse o intervalo de convergência e o raio de convergência é a metade do comprimento desse intervalo, então o raio de convergência é mais infinito. Isso é permitido, como eu falei, né? O raio de convergência pode ser também mais infinito. Dúvidas? Daqui a pouquinho eu vou sair, mas ainda dá tempo de mostrar para vocês a fórmula do raio de convergência. Bom, são três fórmulas que eu tenho aqui para mostrar do raio de convergência. A primeira fórmula é a mais simples, serve para uma série de potências que está escrita na forma padrão. Ó. Por isso é importante aquela discussão que eu estava falando no início da aula de hoje e também falei na outra aula sobre a forma padrão de uma série de potências. Deixa eu voltar aqui. Ó. Isso que eu estava explicando aqui. Ó. Expliquei na aula passada e expliquei de novo nessa aula. É importante para saber que isto é uma série de potências, mas não está na forma padrão. A forma padrão seria esta. E tem como você converter daqui para cá. A ideia geral está sendo descrita aqui e esse exemplo está explicando de maneira mais concreta como é que isso poderia ser feito. Então isso é importante na hora de usar a fórmula do raio de convergência, porque a fórmula que é dada aqui nessa equação 4 é a fórmula mais simples que a gente vai ver para o raio de convergência. Ela é boazinha de usar, é simples e tal, mas só serve para uma série que está escrita na forma padrão. Se ela não tiver na forma padrão, vai ter outras fórmulas, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou então você pode converter para a forma padrão e só então usar essa fórmula. Mas eu acho que nesse segundo caso não vai funcionar também não. Se você pegar uma fórmula que tem infinitos termos, infinitas parcelas zero, quiser converter para a forma padrão para usar essa fórmula, não vai funcionar porque esses
esse denominador aqui precisa ser diferente de zero. AK precisa ser diferente de zero para todo K suficientemente grande. Então, só serve também para séries de potências que têm parcelas com um coeficiente sempre diferente de zero quando o índice for suficientemente grande. Se ficar uma hora é zero, outra hora não é, uma hora é zero, outra hora não é, uma hora é zero, outra hora não é, infinitamente assim, alternando zero não nulo, não vai funcionar também essa fórmula. E perceba que não confunda com o teste da razão. No teste da razão é AK mais 1 dividido por AK. Aqui é o contrário. Certo? E também não tem X. Veja que esse AK não é toda a parcela da série. É só esse pedacinho aqui. É só o coeficiente. Outra diferença do teste da razão, como a gente estudou lá em séries numéricas. Porque como a gente estudou lá em séries numéricas, o teste da razão seria toda a parcela da série, que a gente estava chamando de AK. Aqui o AK não é toda a parcela da série, é só esse pedacinho, o coeficiente que está multiplicando a potência aqui. E é AK em cima e AK mais 1 embaixo, diferente do teste da razão também, que é AK mais 1 em cima e AK embaixo. Então tentem resolver aquele mesmo exercício com essa fórmula agora. Primeiro calculando o raio de convergência, depois pensando naquela imagem que eu mostrei aqui do raio de convergência, para a partir daí tentar chegar no intervalo de convergência. Aqui eu estou provando, né, que essa fórmula funciona. Aqui tem um exemplo mostrando como é que usa a fórmula. É bem fácil, bem simples. Quem é o AN? Você vai identificar aqui o AN como sendo aquilo que multiplica a potência, né, de base que depende de x. Aqui, ó. O AN é só isso aqui. Ó. Então pega AN, estou colocando aqui AN, dividido por AN mais 1, em módulo. Simplifica, calcula o limite, nesse caso aqui deu a constante de Euler. Então isso já é o raio de convergência. O que é que eu faço a partir daqui? Vou pensar na figura lá, ó, certo? Quem é o x0? Nesse exemplo aqui, o x0 é o menos 1. Porque o x0, lembre-se que sempre aparece na fórmula na série de potências, o x0 sempre aparece subtraído de x. Então, o normal é x menos x0. Se aqui eu tenho x mais 1, o x0 não é 1, o x0 é menos 1. Para que eu possa escrever isso como sendo x menos x0. Aí, no caso, x0 é menos 1. Então, eu vou voltar lá no desenho, vou considerar x0 igual a menos 1 e o raio igual a constante de Euler. Aí vai ficar assim, ó. Menos 1 aqui no meio. Do lado direito vai ficar menos 1 mais constante de Euler. Do lado esquerdo vai ficar menos 1 menos constante de Euler. Pronto, você já sabe o que acontece aqui no meio e também fora, na parte vermelha e na parte azul. Só falta saber o que acontece nas extremidades aqui. E para isso você vai pegar esses dois números que eu falei, né? Menos 1 menos constante de Euler e menos 1 mais constante de Euler. Vai pegar esses dois números e vai substituir no lugar do x. Assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Resta analisar o comportamento quando x mais 1 é igual a mais ou menos constante de Euler. Ou seja, quando x é igual a menos 1 mais constante de Euler ou menos 1 menos constante de Euler. Aí aqui eu estou dizendo o que é que vai acontecer. No primeiro caso, no primeiro número aqui, a série converge pelo critério de Leibniz. Eu estou falando assim bem sucintamente, aí você deveria verificar isso mais detalhadamente. Estou falando apenas supondo que você já sabe verificar isso. Então verifique e quando for escrever na prova, nos exercícios, nas avaliações, se possível escreva mais detalhadamente para eu saber que você sabe. Aqui eu estou explicando sabendo que você sabe e não tentando demonstrar que eu sei. Por isso eu não estou detalhando. Mas quando você for tentar demonstrar que sabe o assunto, aí você vai detalhar mais. Então, no outro ponto, a série também converge pelo teste da integral. Então, converge nos dois pontos e também converge no meio, entre os dois pontos. Logo, converge nesse intervalo fechado aqui. E, como a gente já tinha visto antes, diverge também fora desse intervalo fechado. Portanto, o intervalo de convergência é esse aqui. Aí depois o que vai ter, aqui eu estou comentando a diferença da fórmula do raio de convergência com relação ao teste da razão, nessa observação 2. Em seguida o que vai ter de novidade são fórmulas para séries de potências que estão escritas não na forma padrão, mas com um expoente aqui diferente. Esse expoente agora deixa de ser k para ser um alfa de k, onde alfa é uma função,
Cadê uma função? Tarará. Pronto, que satisfaz essa condição aqui, ó. Tarará, tarará. Pronto. Aí você vai ter essa outra fórmula um pouquinho mais complicadinha. E como caso particular dessa fórmula, também tem uma outra que serve para quando tem uma condição mais simples sendo satisfeita aqui, que vai ser mais comum, na verdade, nesse caso aqui, em que alfa de n é igual a bn mais c. Aí vai ser mais comum encontrar exemplos desse tipo, como eu estou mostrando aqui. Para essas fórmulas, onde no lugar do k eu tenho 5k menos 3 ou 3k mais 2, você pode aplicar essa fórmula, que é uma fórmula intermediária. Ela nem é a mais simples possível, aquela primeira que eu mostrei, e nem é essa intermediária, não, nem é essa mais avançada. A mais avançada a gente praticamente não vai usar não. Tá? Eu estou mostrando um exemplo só aqui, que ela não serve nem para série de potência, é para série de funções. Porque esse aqui, esse expoente aqui não é natural, é racional. Então não serve nem para série de potência, é só para série de funções. Estou mostrando só para dizer assim que existe e só para ajudar a chegar na outra. Então mais importante para a gente vai ser essa do corolário 5, que aí é mais comum aparecer realmente, e a mais simples lá da proposição 3. Certo? Bom, então estudem aí. Vou ficar por aqui e tentar postar os vídeos o mais rápido possível. Tentar ir buscar minha bicicleta o mais rápido possível também, que o homem vai fechar a loja. Dúvidas? Não. A última parte, a internet ficou lenta. Clifton está dizendo aí. Pronto, tá certo. Então, esses vídeos de hoje, que eu espero que a gravação tenha sido feita corretamente, é mais fácil de postar. Colocar do jeito que está aqui, se tiver erro, vai com erro mesmo, coloca lá no YouTube. E os outros eu vou ter que fazer aquela adaptação, né? Aquela, sei lá, montagem de áudio e imagem. A imagem eu vou ter que reproduzir novamente. Enfim, até terça-feira. Sexta não temos aulas, viu? Então, a próxima aula é terça-feira, no horário normal. E qualquer novidade eu aviso daqui para lá. Até mais. Tchau. You are now muted.